Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui na parte da tarde. Fazemos orações na parte da manhã, depois das 8 horas, depois das 2 da tarde e também à meia-noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que quando Deus mandou que Elias fosse até uma viúva na cidade de Serepta, porque naquela época a seca estava grande. E Deus mandou que Elias fosse até aquela viúva. Que aquela viúva ia lhe sustentar. Coisas que, quando nós pararmos para pensar, pela nossa visão natural, nós vamos até muitas das vezes questionar com Deus. Como é que uma viúva nessa seca vai me sustentar? Mas a palavra de Deus diz que ele não questionou. Elias não fez pergunta. Elias simplesmente obedeceu a Deus e seguiu sua viagem para aquela cidade. É isso que nós precisamos. Cada vez mais aprender sobre o trabalhar de Deus na nossa vida. Nós não podemos questionar com aquilo que Deus muitas das vezes tem nos mostrado. E se a gente for olhar pelo nosso lado humano, a gente vai parar até mesmo para questionar, porque achamos que não tem jeito, que não tem condições nenhuma. Mas a palavra de Deus diz que Elias seguiu a sua viagem. E chegando naquela cidade, Elias chegando ali, falou com aquela viúva, dizendo: fazeis para mim um bolo, para que eu possa comer. E aquela viúva deu uma resposta para Elias, uma resposta que Elias ele achava que aquilo era um problema que estava naquela época por causa da seca. E aquela viúva disse: meu senhor, eu só tenho aqui um pouco de farinha, estou caçando aqui uns gravetos para fazer um fogo, para eu poder comer esse último bocado, eu e meu filho, e morrer, porque não tem mais nada aqui para fazer o segundo bolo. Mas Elias falou para ela o seguinte: faz primeiro para mim. E aquela mulher ela ficou sem entender. Mas quando a pessoa obedece à palavra de Deus, a pessoa faz. Mesmo em uma situação difícil, aquela mulher fez o bolo para Elias. E logo após Elias ter comido aquele bolo, a palavra de Deus diz que começou a aumentar o azeite, começou a aumentar a farinha. Por quê? Porque primeiro nós temos que fazer para Deus. Primeiro nós temos que colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso caminho. Muitas das vezes as pessoas entregam a sua vida a Cristo, mas continuam fazendo as suas próprias vontades, fazendo o seu querer, fazendo aquilo que lhe agrada. Então essa pessoa ela não entregou a sua vida a Cristo, simplesmente ela falou da boca para fora. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a Deus, e faz uma aliança com Ele, é porque nós estamos entregando. Quem manda na nossa vida agora é Ele, a vida é dele. Mas muitas das pessoas falam por falar, mas continua fazendo a sua própria vontade. Então, se essa pessoa não entregou a sua vida a Deus. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós procuramos fazer primeiro o que Deus manda. Nós procuramos fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. É isso que muitas das vezes as pessoas se confundem. Entrega a sua vida a Deus, mas ela pega de volta. Por que ela pega de volta? Porque ela continua fazendo a sua própria vontade. Deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Deixa de fazer o que Deus manda para fazer o que ela quer fazer. É isso que muitas das vezes as coisas se confundem.
Porque quando nós passamos a entregar nossa vida a Deus, nós já não mandamos mais na nossa vontade, e sim na vontade de Deus. Então aquela viúva, ela fez primeiro para o homem de Deus, ela obedeceu a voz do homem de Deus. Porque quem obedece, as bênçãos acontecem. Quem faz a vontade de Deus, os milagres vêm. Aquela mulher, ela tinha motivo suficiente, como ela falou, para não fazer o bolo para Elias. Mas Elias disse, faz primeiro para mim, e depois tu faz para você e seu filho. E assim ela obedeceu, numa situação de escassez, numa situação de fome. Mas ela obedeceu. A palavra diz que quando ela obedeceu, começou a aumentar a farinha, começou a aumentar o azeite. Por quê? A obediência na palavra de Deus é que faz com que eu e você, mais na frente, vai entender o agir de Deus. E vai entender que a nossa obediência faz com que no futuro nós seja pessoa próspera. Nós seja pessoas abençoadas, pessoas que recebem milagre. Por quê? Porque nós entregamos a nossa vida a Deus. Quando nós entregamos, nós passamos a obedecer o que Deus manda. E não o que nós queremos fazer. Como eu acabei de falar. Muitas pessoas dizem que entregou a sua vida a Deus. Mas só por falar. Por quê? A pessoa deixa de fazer a vontade de Deus para continuar fazendo a sua própria vontade. Deixa de adorar a Deus para adorar a sua própria vontade. Deixa de buscar a Deus para fazer o que a carne pede para fazer. Tem muitas pessoas que estão enganadas, dizendo que entregou a sua vida para Deus. Mas muito pelo contrário, a pessoa só falou, mas continua fazendo a sua própria vontade. Então é sinal que Deus não é dono da sua vida. E sim, você continua sendo a dona dos seus passos, da sua própria vontade. Tá bom? Que Deus te abençoe e à meia-noite nós estaremos anunciando a palavra de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.